Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Meu pai ele era gerente de uma distribuidora da Kibon, não sei se é do tempo de vocês, de sorvete, né? E a gente pegava um freelance, né, assim que se chama, no final de semana. Eu e meu irmão, domingo, ia com aqueles caminhões baús para vender potes promocionais de sorvete. Então a gente ficava o dia inteiro lá debaixo no sol, desde 12 anos. E com 13 anos, não sei se vocês lembram da Conferência Ibero-Americana. Ali foi meu primeiro trabalho formal. Eu trabalhei ali naquela conferência, era mensageiro, ou office boy, como vocês preferirem. Meu pai ele nunca deixou faltar nada pra gente em casa. Roupa, alimentação, mas tudo que a gente queria um pouco além, né? Eu precisava bancar isso. Então, curso de inglês, curso de informática. Eu era fascinado por computador na época. Então, todo o curso de informática novo. E informática naquela época era a maior das novidades, né? Então eu pegava todo o dinheiro que eu conseguia e investia em ensino e educação voltado para essa área de tecnologia. Então eu trabalhei, eu sempre trabalhava meio turno para sobrar um tempo para eu poder fazer curso e continuava estudando, é óbvio. Então tinha época que teve 2 anos, se eu não me engano, que eu era ocupado os 3 turnos, né? Isso para tirar o 2º grau, né? Então eu trabalhei na prefeitura, também como mensageiro, era uma série de outras coisas, dentre essas existia de office boy. Até que me apresentaram, depois de 18 anos, louco para casar, me apresentaram, e eu já nesse vício, nesse hábito de sempre trabalhar, tem mais do que um emprego, né? Tipo o pai do Cris, né? Todo mundo odeia o Cris. Eu não preciso disso, não. Meu pai tem 2 empregos. Já ouvi isso antes. Tinha que ter mais do que um emprego, porque aí o objetivo passou a ser o casamento, né? Ter uma casa, eu sempre tive isso em mente. Eu para casar, eu queria ter uma casa própria e tudo mais. Então eu sempre aí fui procurando trabalho de meio turno. Então me apresentaram o call center, que é o ideal para isso. Trabalhei na Tempo e Conta, que é ao mesmo tempo. Até que uma supervisora que me ajudou muito me disse assim: olha, você tem que escolher. Se você quiser crescer, você tem que estudar. Então não adianta você ficar só trabalhando, você não vai sair desse seu nível. Aí eu optei, abri mão da Contax, e aí fui investir na faculdade, porque eu tinha parado no ensino médio. Então eu aí mergulhei, estudando, né, fazendo a faculdade, que era pré-requisito para poder crescer, né, ser monitor, ser supervisor. E aí fui embora. Na Tento eu passei a ser supervisor, monitor, depois multiplicador, depois supervisor de treinamento, eu fiquei até chegar a assistente de planejamento. Foi isso na Tempo. Aí quando cheguei em planejamento, aí eu amei mais ainda, né? Porque acho que tem mescla, né, o call center com tecnologia, então a gente acaba envolvendo muita coisa. As ferramentas que o planejamento utiliza é muito ligado a cálculos. Então eu fui crescendo lá, de analista júnior para analista pleno e sênior, e até que eu recebi um convite para a TEL, para ser coordenador. E era um sonho, porque era algo que me deixava um vazio. Foi quando eu saí da supervisão e fui para o planejamento, a questão de cuidar de pessoas, de gerir pessoas. E eu recebi o convite para a TEL para ser planejamento, só que um líder, um coordenador. Aí eu topei, não medi sacrifício, topei, vim para cá. E aí na TEL foi 25 de novembro de 2009. 25 de novembro de 2009. E aí, coordenação, a gente foi... A empresa só fez crescer, outras operações, a operação já existente crescendo, e até a gente recebeu o convite para ser gerente, né? Depois gerente nacional e agora superintendente, né? Agora já tem um ano mais ou menos, vai fazer 2 anos. Veja bem, para ser sincero, eu sou um felizardo, né? Ou abençoado, como você preferir. Eu trabalhei com pessoas e trabalho até hoje com pessoas maravilhosas. No ambiente profissional, ok, não teve, mas o que é que eu lembro que me fez refletir, pensar, repensar,
na minha vida profissional como um todo, foi por começar tão cedo, tá de cara com as relações sociais muito cedo. Ou seja, a gente, na idade que eu tinha, 12, 13 anos, o normal é você andar socialmente com sua família, com a sua vizinhança, com seus colegas de escola. E existem regras nesse ambiente social, né, de respeito. E quando a gente começa tão cedo assim, não sou eu, há tantos jovens que começaram a vida profissional tão cedo, eles meio que antecipam essa relação social com o estranho, com pessoas que só visam a relação comercial, e aí eu senti muito, eu estranhei muito. Então por começar como office boy, eu transitava muito, então foram inúmeras as vezes que eu, ao atravessar a rua próximo de um carro, o vidro subir, inúmeras vezes o vidro subir. E aí a gente andar e ao passar por uma pessoa, a pessoa segura a bolsa, né? E aí a gente vai criando um mecanismo, né? Do tipo assim, passa, mas passa bem afastado. Até hoje eu sou assim, né? Se vai atravessar a rua, diretamente, não vai passar entre os carros. Então a gente vai criando esse mecanismo de defesa, né? Entrar numa loja para comprar alguma coisa comercialmente mesmo, vou lá numa loja de departamentos, então o cara vai atrás de você, o vigilante, o segurança, né? O cara vai atrás de você, porque deve ser pela cor da pele, né? Enfim. E aí aí a gente desenvolve mais um mecanismo de defesa. Você vai pegar uma coisa na prateleira, você tem que pegar de uma forma bem devagar. Você tem que deixar ela na cesta de uma forma bem clara, óbvia. Aí tem uma cena, meu, que eu jamais esqueço. Olha quantos anos eu tenho. E isso aconteceu, eu tinha 12 para 13 anos. Eu estava viajando para a ilha, não foi profissionalmente, mas foi a passeio mesmo. Eu não sei porque tinha uma menina dentro do carro e que ela tinha a mesma idade do que eu, assim, a altura, não era mais velha, provavelmente a mesma idade que eu. Ela era uma menina branca, mas ela olhava com um olhar para mim de nojo. Era um olhar não era um olhar de desprezo apenas, era nojo, eu não quero tocar em você. Isso nunca saiu da minha memória. Então tudo isso me disse assim, cara, vale a pena ser certo, vale a pena buscar, vale a pena. A gente, é claro, percebe alguns olhares de tipo, você conseguiu chegar até aqui. Isso eu vejo até hoje, nos lugares que a gente passa a frequentar, né, graças, enfim, ao cargo, então. Mas a gente percebe que os olhares são meio que, cara, você conseguiu, são olhares de surpresa. Mas isso pra mim é ótimo, pra mim é até um elogio. Foi uma nem duas, são muitas pessoas. E assim, eu vou, se eu for citar os nomes, eu vou acabar cometendo injustiça, tá? Então eu prefiro dizer que, nossa, de novo, eu sou muito felizardo e muito abençoado. Eu tive líderes e colegas, né, muito bons, muito que incentivavam, que sempre olhavam para o futuro, não para aquele momento. Então eu só tenho a agradecer, né? E hoje aqui eu não consigo olhar para uma pessoa, são inúmeras, são diferentes. Deixa eu rasgar aqui na TEL, a gente tem superintendentes, diretores, gerentes, são megas diferentes, são super diferentes. Não quer dizer, esse daqui não parece, são todos diferentes, mas cada um com a sua particularidade, com o seu lado positivo. Para mim é um prazer imenso trabalhar com a equipe que a gente tem de superintendência, com o meu líder, com o meu diretor e com a minha equipe. Eu sou, de novo, eu sou muito abençoado. Cara, quando eu olho para essa sala onde a gente trabalha junto, convive junto, para mim é leveza. Por exemplo, vamos viajar para fazer aí para mim, poxa, é longe do nosso habitat, né? Então para mim é super leve hoje trabalhar com os nossos pares, né? Superintendentes, com a nossa liderança, a diretoria, a própria presidência. Você conhece muito bem o quanto é divertido, o quanto é engraçado, o quanto valoriza a gente. Então assim, e a minha equipe, né? A equipe com que eu trabalho, Deus me deu coordenadores abençoados, analistas, né? Enfim. São inúmeras coisas. Se a gente for falar de material, de coisas materiais, eu cheguei aqui, eu era recém-casado. Tinha um Palio, pé duro. Pé duro é quando a gente fala, não tem ar-condicionado, não tem vida elétrica, não tem direção, né? Bate várias vezes, enfim.
já morava num apartamento, onde 80% dele estava ainda financiado, né? Mas assim, eu agradeço a Deus pelaquela situação, mas é recém-casado. Então a gente, graças a Deus, hoje eu quitei o apartamento, já troquei de carro mais de 4 vezes. Não falar de forma material, já estou numa casa, já moro numa casa no litoral norte, assim, depois da Del, nossa, falando de coisas materiais. Mas para mim o que mais para mim, se a gente colocar naquela balança de valores, para mim é a bagagem, né? A experiência, a maturidade profissional, a maturidade em se relacionar, a maturidade em liderar. A liderança não é um status, então liderança é muito, muito, muito além disso. É que, graças a Deus, eu consegui desenvolver muito bem. Eu acho que o maior desafio que até hoje eu tenho de poder ser pai de família, tá? Ser responsável por uma casa. Para mim esse é o maior desafio. Quando meu pai olhou para mim, ele ainda era vivo, e disse assim, cara, tem certeza, você consegue? E aí eu lembrei da história dele com a gente, né? A responsabilidade dele com a gente, que não foi fácil, 3 filhos, enfim, sozinho, né? Ainda tinha que cuidar da mãe, etc e tal. Aí eu disse, pai, vou seguir o seu exemplo. Eu acho que assim como você conseguiu e da forma como você me ensinou, eu vou conseguir. E hoje continua sendo, tá? Todas as vezes que eu penso em tomar uma decisão, já pensei em estou muito feliz profissionalmente, mas pensei, será que é o momento de mudar de áreas? Assim, já recebi algumas propostas, já pensei várias vezes, mas aí eu lembro do meu maior desafio, que não passou, não é passado, tipo assim, você já superou, não, eu continuo, ele é contínuo, né, esse desafio, porque não é só a questão financeira, não é questão, tem a questão de sonhos, de olhar para aquelas pessoas que hoje é a sua família e dizer assim, você conseguiu realizar, porque eu entendo que é minha responsabilidade também viabilizar tudo isso. Então, você está feliz? Qual é o seu projeto? Eu vou te ajudar a viabilizar isso. Então eu penso nisso também. Isso não necessariamente são conquistas materiais, mas como uma formação, como poder fazer uma viagem. Então é uma série de coisas, tá? E para mim esse é o maior desafio, foi estar sendo, e eu acho que continuará sendo, porque eu entendo que isso é uma missão dada por Deus e a gente precisa ser responsável. Cara, continuem nesse sonho, mas não se frustrem tanto, não se sinta tão decepcionado quando você não conseguir conquistar, né? E outra coisa que eu diria era, comemore mais, valorize mais, né? Talvez eu diria isso, cara, não se frustre tanto, não se cobre tanto, não se decepcione em não conquistar tudo, mas quando conquistar, comemore. Então, eu sempre botava um outro desafio depois daquela conquista e esquecia rápido aquela conquista. Isso me deixa até hoje com o coração, às vezes, ingrato. Às vezes eu me pego ingrato, porque eu peço tanto, consigo, mas eu já estou de olho numa outra coisa e aí esqueço de ser grato pelaquilo que eu consegui. Então, quando eu passei, por exemplo, na UFBA, o desafio era concluir, porque UFBA, você sabe, né? Não é passar só. Então, aí comprei a casa própria, mas peraí, não está quitada, eu tenho que quitar. Mas quem disse que quando eu quitei, eu saí comemorando? Não, eu quero comprar uma outra casa. Então a gente, calma, sonhe mesmo, sonhe alto, não se cobre tanto, mas ao mesmo tempo, comemore as pequenas conquistas, né? As pequenas vitórias, né? Comemore. Eu acho que eu seria um cara que, digamos assim, mais alegre, se eu lembrasse e vivesse aqueles momentos de conquistas que eu não vivi, porque sempre tinha aquela sensação de que eu posso perder, eu vou ser jubilado, ou eu vou perder o apartamento se eu não pagar. Eu tinha sempre aquela coisa de não posso, com medo da frustração, sabe? Com medo de que, beleza, vocês comemorou, sabe aquela história de que não existe decepção, existe excesso de expectativa? Então não cria a sua expectativa muito alta, porque se vier, você não vai se decepcionar. Então eu pautei minha vida assim e me arrependo. E diria para esse menino, cara, comemore mais, velho, você conquistou muita coisa. E Deus me deu tanta coisa. Então
Então tinha muita coisa, mas se eu perguntar, mas você festejou, você celebrou, você fez um culto de ação de graças, você abriu um champanhe, você soltou fogos, eu fiz muito pouco, eu faria mais. Nós, faz essa por nós.